Quero saudar a todos vocês que nos visitam, a você que já frequenta a nossa comunidade, que o Senhor possa nos abençoar essa noite aqui, na meditação da palavra dEle, que ela possa instruir o nosso coração, conduzir o nosso coração, falar ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir e não necessariamente o que a gente deseja ouvir. A palavra de Deus faz assim conosco. Eu queria então meditar com você hoje. Nós estamos começando hoje a meditar na carta de Paulo a Timóteo, a partir do versículo 1, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 10, nós meditaremos. Eu queria pensar com você algumas coisas antes de lermos o texto bíblico. É que Paulo escreve essa carta ao seu discípulo, ao seu filho na fé, e um dos motivos principais de Paulo escrever essa carta a Timóteo é motivar Timóteo, reavivar a chama, reavivar o ministério, a crença, a fé na palavra de Deus, na vontade de Deus, nos propósitos de Deus, na vida de Timóteo, no trabalho de Timóteo, no dia a dia de Timóteo. Eu quero que você leia esse texto, crendo e entendendo. Deus, em sua soberania, preservou sua palavra, guardou a sua palavra para que ela chegasse até nós. E hoje ela pode ser a palavra que vai acender, aquecer, motivar, renovar o meu coração e o seu coração. Leia a palavra de Deus, abrindo o seu coração para isso, abrindo os seus olhos, permitindo que essa palavra fale com você, leia você e possa expor aquilo que você de fato precisa, necessita nessa noite ouvir da parte do Senhor. Primeiro versículo, então, a partir do capítulo 1 de 2 Timóteo, diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, coloque sua mente, seu coração, sua alma diante do Senhor. Peça a Deus, clame a Ele: Deus, fala comigo pela Tua palavra,
talvez se você perdeu o costume, se você se você não tiver o costume de orar, de falar com o Senhor, talvez você se sinta até meio constrangido para dirigir-lhe as palavras. Eu quero dizer a você que há graça, há misericórdia, há um caminho que foi aberto na cruz, e Deus quer de fato ouvir seu coração, sua oração. Curve então os seus olhos, sua face, e ore ao Senhor. Peça a Ele que Ele alcance o seu coração hoje. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada um de nós aqui, Deus. E no nome do Teu Filho nós pedimos que a Tua palavra, a Tua voz clara, seja ouvida pelo nosso coração, pela nossa alma. Que a Tua palavra nos aqueça, nos redima aqui, nos salve, nos purifique, nos conduza, Senhor, até o Senhor mesmo. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia de nós e fala conosco. Independente, Deus, das palavras que sejam humanas, que a voz do Senhor seja ouvida hoje aqui em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, Paulo escreve essa carta a Timóteo e o principal motivo dele escrevê-la é motivar Timóteo. Pensando nessa carta e em algumas dúvidas em relação a tudo aquilo que Paulo estava falando, há um mês eu venho com certas dúvidas quanto a trabalhar ela aqui com a igreja também, sendo ela uma carta que me motivou, que me aqueceu o coração muitas vezes, lendo pedaços separados, em diversos momentos tive o coração aquecido pelas palavras que Paulo escreve a Timóteo aqui. Segunda-feira passada, Deus falou profundamente ao meu coração através desse texto da carta de Timóteo, e as dúvidas sobre trabalhá-la com a igreja foram por água abaixo. Eu defini, eu preciso realmente trabalhar essa carta com a igreja, com o povo de Deus também. Eu queria, querido, que você observasse algumas coisas que Paulo inicia falando com Timóteo aqui. Primeiro, Paulo se identifica como apóstolo. Paulo mostra a identidade dele por diversas cartas. Paulo inicia dessa forma, mas definitivamente com Timóteo, Paulo não precisava ser formal. Essa é uma carta muito pessoal. Essa é uma carta dirigida a alguém que Paulo conhecia e tinha um profundo afeto. Paulo não precisava ser formal. Logo, nós precisamos entender que o que Paulo faz aqui no primeiro versículo, ao se identificar apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, Paulo não está sendo formal, ou não está usando de uma mera técnica ou um mecanismo para se iniciar uma carta, como era costume da época. Mas Paulo tem a intenção de mostrar a sua identidade ministerial, a sua identidade de vida, aquilo que ele está em Jesus Cristo, aquilo que Paulo faz, aquilo que Paulo pensa, aquilo que Paulo sente, por causa da vocação, do chamado, da salvação e da vida que ele recebeu no próprio Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele diz, segundo a promessa da vida que está em Jesus, ele está ligando essa promessa da vida ao que ele vai falar em seguida, e não ao fato dele ser apóstolo. Segundo a promessa da vida que está em Cristo, a Timóteo, meu amado filho, ele dá então a graça, a misericórdia, a paz de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Paulo está iniciando uma conversa com Timóteo,
deixando claro aqui que as bases de toda a identidade, as bases da vida, as bases de tudo que eles possam entender e ter neste diálogo, se firma na vida que há em Cristo Jesus. Observe então, para alguém que está profundamente abatido, que muito provavelmente vinha sendo desestimulado com as dificuldades que o trabalho, que o ministério poderia trazer para a vida dele, alguém que vinha caminhando debaixo de algumas expectativas que ele mesmo podia ter sobre ele, ou que as pessoas tinham sobre ele, alguém que vinha caminhando, conduzindo uma igreja onde alguns discursos, algumas conversas, alguns debates aconteciam de maneira assim avassaladora, e muitas vezes debates que não levavam a nada. Alguém jovem como Timóteo vinha sendo abatido, e essas notícias chegavam a Paulo quando Paulo ainda estava na prisão, e muito provavelmente a última prisão da vida de Paulo. Paulo estava prestes a morrer já na última prisão, e não era a prisão que ele teve, a prisão domiciliar que ele teve em Roma, mas agora certamente Paulo estava na escuridão, no calor e no frio dos calabouços romanos, e ali ele escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, as bases da nossa vida estão simplesmente fundadas na promessa da vida que está em Jesus Cristo. É muito interessante perceber que Paulo coloca para Timóteo aqui toda a solução e resposta para qualquer abatimento do coração de Timóteo, da alma de Timóteo, estando na promessa da vida que há em Jesus Cristo. Muitas vezes eu e você também somos conduzidos a desanimarmos, a nos cansarmos, a nos abatermos na nossa vida, simplesmente pelas dificuldades que encontramos, e de fato a vida não é fácil. Quando começamos a chegar na fase adulta, quando nos casamos, quando temos filhos, quando começamos a depender do nosso próprio trabalho para subsistir, para existir, para tocar a nossa vida, muitas e muitas vezes nós olhamos para trás e desejamos que a nossa vida ainda fosse do jeito que era, quando nós não tínhamos obrigações, não precisávamos fazer as coisas para que a nossa vida pudesse acontecer, nós tínhamos o abraço, o aval, a proteção dos pais, a ausência de contas, a ausência de compromissos, porque nós sabíamos que voltaríamos para casa e teríamos a nossa comida, a nossa luz, o nosso quarto, a nossa cama. Mas um dia todas essas coisas vão, um dia todas essas coisas passam, e nós temos a vida para tocar pela frente. Nós começamos a ver que a força da juventude, ela não é tão forte assim, que os jovens também se cansam. É assim que Isaías diz: aqueles que esperam no Senhor são aqueles que renovam as forças. Paulo está relembrando a Timóteo então, que independente das expectativas que Timóteo tem quanto ao trabalho, a vida e o ministério dele, independente das expectativas que a sociedade, que as pessoas possam ter a respeito dele, independente de todas as coisas que cooperem para o abatimento e o desânimo de Timóteo, ele precisa voltar os olhos para aquilo que é fundamental para a existência e para a vida, que de fato pulsa e faz com que cada um de nós possamos levantar da nossa cama de manhã e querer viver a vida que Deus tem para nós, a promessa da vida que está em Jesus Cristo. E nisso Paulo está ensinando a Timóteo que a identidade de Timóteo está na vocação dele. A identidade de Paulo está na vocação que ele tem, e não nas expectativas que se tem a respeito dele, ou que ele mesmo pode forjar e planejar para ele mesmo. Mas sendo ele então o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa de Cristo, a graça, a bênção, a misericórdia é então dada a Timóteo mais uma vez. Após isso, Paulo inicia uma linha de raciocínio que é muito interessante. Ele diz: eu dou graças a Deus, a quem sirvo de consciência limpa, como os antepassados serviram,
ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, nas minhas orações. Sirvo a Deus ao lembrar-me constantemente de você nas minhas orações. Se tirarmos aqui esses apóstolos que Paulo coloca, o que ele está nos ensinando a Timóteo, é que ele tem uma consciência limpa de tudo aquilo que ele faz, ser exatamente aquilo que Deus espera e quer que ele faça. Até mesmo dia e noite, servindo a Deus com a simples oração pela vida de Timóteo. Há alguém que tem as suas forças renovadas por colocar a sua mente e o seu coração na vida que há em Jesus Cristo e não na vida que nós podemos encontrar em qualquer outra coisa, não nos projetos que a gente tenha para nós, não nos objetivos que a gente tem para a nossa vida, mas alguém que procura ter o ânimo para viver em Cristo Jesus e não nas coisas que alcança, em Cristo Jesus e não nos projetos que se tem, em Cristo Jesus e não na fama que possa ter, em Cristo Jesus e não no sucesso que possa ter na vida. Alguém que tem essa convicção passa a ter a consciência limpa de que até mesmo a simples oração dia e noite pela vida de alguém é serviço a Deus. Sirvo a Deus de consciência limpa quando eu me lembro de você nas minhas orações. Na sociedade em que nós estamos, querido, há alguém que serve a Deus somente orando. Normalmente é aquela pessoa que tem menos valor. É aquela pessoa que, via de regra, nós consideramos menos. Nós acreditamos que elas não fazem muitas coisas. Nós acreditamos que elas não têm muita importância na nossa vida. Alguém que dobra o joelho todos os dias e coloca a vida, o ministério, a vida de pessoas, o ministério de pessoas, o trabalho de pessoas, a família de algumas pessoas. Alguém que põe o joelho no chão e ora por essas pessoas. Normalmente são as pessoas que nós sequer lembramos delas. Mas Paulo está dizendo que esse raciocínio é equivocado. Ele é um raciocínio que nasce de expectativas erradas que as pessoas, a sociedade, muitas vezes impõe sobre nós e que nós também nos equivocamos em ter para a nossa vida. Paulo então diz que essa consciência pura é algo que está ligado e totalmente alicerçado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E aí ele diz então a Timóteo: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Paulo não se coloca para Timóteo como sendo a solução. Paulo não se coloca para Timóteo dizendo assim: Timóteo, eu anseio muito em vê-lo para ir consolar você. Eu anseio muito em ver você para que a sua alegria então seja renovada, para que você, ao ouvir as minhas palavras, possa ter então o seu ânimo avivado, redobrado, que você seja rejuvenescido ao ouvir as palavras que podem sair da minha boca. Mas Paulo diz: Timóteo, eu quero ir ver você, lembro-me das suas lágrimas, para que a minha alegria seja completa. Paulo está quebrando novamente esse tipo de raciocínio que muitas vezes nós construímos e esperamos que pessoas desejem estar conosco pelas coisas que a gente faz. Paulo era o discipulador de Timóteo. Paulo era aquele que havia puxado a orelha de Timóteo muitas vezes. Paulo havia dado algumas cinturãozadas em Timóteo muitas vezes, pelos equívocos que Timóteo teve na vida, pelas posturas que Timóteo teve. Mas ainda assim, Paulo foi aquele que estimulou Timóteo muitas vezes, que encorajou Timóteo a servir ao Senhor, a não apenas servir ao Senhor em trabalho, mas em fazer a vontade de Deus, naquilo que Deus ansiava para ele e queria para Timóteo, aquilo que Deus planejava para Timóteo. E aí então ele diz: eu quero ir vê-lo, Timóteo, não pelo resultado que você está dando, não pelo sucesso que você tem, não pelas coisas que você sabe fazer, mas porque eu quero te ver simplesmente.
porque ver você, estar com você, vai animar a minha alma novamente. E no versículo 5 ele diz assim: eu recordo-me da sua fé não fingida. Recordo-me da fé que primeiro habitou na sua avó, habitou na sua mãe, e eu estou convencido que habita em você. É isso que me faz querer ver você, Timóteo. Lembrar dessa fé não fingida. E a ideia de fé não fingida está conectada à ideia que Paulo trabalha, dizendo: eu sirvo a Deus de consciência limpa. É a ideia de uma fé que ela é muito maior do que você. Ela habita em você, e por mais que você tente talvez escondê-la, ela não deixa. Você simplesmente é aquilo. E Paulo usa a história de Timóteo para lembrar a ele que essa fé foi a fé que formou Timóteo. Foi a fé que trouxe a visão de mundo, a cosmovisão de Timóteo. Timóteo olha a vida, entende a vida, enxerga as coisas da vida a partir da fé não fingida que ele tem. É uma fé autêntica, uma fé legítima, uma fé que é trazida por Deus e posta em nosso coração. A ideia desta palavra no grego é uma fé sem estruturas, uma fé sem máscara, uma fé que você não precisa fazer força, interpretar para que ela seja revelada. Ela simplesmente salta dos nossos membros, do nosso coração. Ela sai e as pessoas enxergam essa fé, porque ela é uma fé anapócrite, é uma fé que não tem hipocrisia, é uma fé que não tem nenhuma construção humana. Ela simplesmente ela vem de Deus, ela é um dom de Deus, ela é plantada pelo Senhor no nosso coração. Ela nos vem quando nós encontramos Jesus Cristo e entendemos que Ele é o nosso Salvador, entendemos que Ele é a fonte de vida, entendemos que Ele pode nos ressuscitar, nos regenerar com o seu Espírito habitando em nós. Essa é a ideia de fé não fingida que Paulo enxerga em Timóteo, e ele diz a Timóteo: eu entendo que esta fé, eu creio que esta fé habita em você ainda hoje. Timóteo, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando Deus dá esse Espírito a cada um de nós? Quando nós encontramos o Senhor Jesus e entendemos que Ele é o nosso Salvador. Quando nós entregamos o nosso coração e a nossa vida ao Senhor Jesus e cremos que Ele é o Salvador, aquele que traz vida ao nosso coração. Esse Deus então nos deu um Espírito que não é um Espírito de covardia. Algumas versões traduzem como timidez. A ideia desta palavra aqui é um espírito que não olha para as circunstâncias e desiste de caminhar por causa dela. A ideia desta palavra aqui é alguém que, ao invés de olhar para as circunstâncias e parar, ela é conduzida por algo que é maior do que ela, apesar das circunstâncias. Deus não nos deu um espírito de covardia. E então o que ele diz em seguida casa exatamente com essa afirmação, que é negando o que Deus fez. Ele não nos deu um espírito de covardia, mas o que foi que Deus fez? Mas um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de equilíbrio, temperança. Deus não nos deu um espírito que para e que se acovarda diante das situações, mas Ele nos deu o seu dínamo. É o poder de Deus, é o poder que procede do Espírito de Deus habitando em nós. Observe bem, o que é que pode nascer em nosso coração quando expectativas na nossa vida são frustradas? O que pode brotar de nosso coração quando projetos nossos não são alcançados?
O que é que pode nascer do nosso coração quando nós insistimos tantas vezes na nossa vida, caminhando em alguma direção, e nós simplesmente olhamos para trás e percebemos que ano após ano, aquilo que nós ansiávamos não aconteceu? O que pode nascer em nosso coração? O desânimo, a timidez. É olhar de novo para novos desafios e pensar: eu não aguento mais isso. Nós olhamos para novas oportunidades e pensamos: de novo não. Não, isso não vai dar certo. Nunca deu. Por que daria certo agora? Nós começamos a olhar para tudo o que é novo. Aí a gente olha para os erros que cometemos e pensamos: se eu não acertei até agora, por que eu vou acertar então, dessa vez? Esse é o espírito de covardia. Mas o espírito que Deus nos deu é um espírito de poder. É um espírito que ele é uma força propulsora, que nos impulsiona para frente, apesar de qualquer desafio, por maior que ele seja. Mas ele nos deu um espírito também que é um espírito de amor. A ideia de amor aqui é que Paulo está lembrando a Timóteo, porque Timóteo é um dos discípulos de Paulo que mais se abnegou nas coisas que ele desejava. Toda a história, quando lemos o texto de Atos, quando lemos as cartas, quando Paulo se refere a Timóteo, nós percebemos que o ministério que Paulo entregou a Timóteo é um ministério pastoral, que é de ir a lugares que muitas vezes são completamente desfavoráveis para o ministério do Timóteo. Paulo avançava, abria o caminho e mandava Timóteo ir. Timóteo é aquele que constantemente nega a si mesmo e vai. Nega aos desejos dele e vai. Nega aos propósitos e sonhos dele e vai. Pelo amor que a fé que ele tem deu ao Senhor Jesus Cristo. O amor que Timóteo tem é expressado constantemente no ministério que ele abraça e avança e sempre avançou. Agora Paulo está tendo notícias desse rapaz que agora está em desânimo. Paulo está lembrando a ele: Timóteo, o espírito que Deus nos deu é um espírito de poder, é um espírito de amor. O amor faz a gente abnegar, o amor faz a gente abrir mão, o amor faz a gente não considerar o que é propriamente nosso, mas o que é do outro. Isso é amor. O amor que Cristo apresentou para nós é um amor que se entrega na cruz por causa do outro. É um amor que sofre as dores por causa do outro. É um amor que recebe todos os pecados sobre ele, para que o seu pecado fosse retirado de sobre você, e a condenação e a morte não viesse sobre você, mas caísse sobre ele, para que a vida viesse aos nossos corações. Paulo lembra a Timóteo: esse é o espírito que Deus nos deu. Mas esse espírito que ele nos deu também é um espírito de equilíbrio, é um espírito de temperança. Uma melhor palavra talvez aqui na tradução do grego seria um espírito de prudência. Observe, o prudente muitas vezes pode parecer covarde. O prudente muitas vezes pode parecer tímido. Mas Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, o espírito que Deus nos deu, ele nos dá a capacidade de sofrermos todas as coisas que temos a sofrer nessa vida, mas olhar para frente e aprender com cada um desses sofrimentos, não desistindo de avançar, não desistindo de continuar a servir a Deus, não desistindo de fazer a vontade de Deus. Mas esse é o espírito de prudência. Esse é um espírito que faz a gente olhar agora para o caminho e enxergar exatamente onde nós podemos errar, onde nós podemos cair, onde nós podemos nos equivocar. Mas ao enxergar isso, se enxergarmos que em determinados pontos nós podemos até cair e ser derrotados, nós olhamos e percebemos aonde nós podemos então continuar a seguir. O prudente não para.
O prudente anda melhor. O prudente não desanima. O prudente dá passos mais firmes. O prudente deixa de ser aquele tolo que se abestalhou com a vida e abriu o peito e levou todas as pancadas. O prudente se firma e começa a andar de maneira equilibrada, de maneira prudente, de maneira temperada. O prudente não é nem mais nem menos. O prudente não tem sal a mais, mas também não tem sal a menos. O prudente não é insosso, mas também não é salgado demais. O prudente começa a andar de maneira equilibrada na vida, cadenciada. Ele sabe a hora de dar o passo, ele sabe a hora de recuar, ele sabe a hora de avançar. Quando a hora de avançar chega, ele não para porque muitas vezes ele quebrou a cara, mas ele vai novamente. Porque a fé, porque o alicerce, a percepção da vida não está firmada nas coisas externas, na exterioridade, nos acontecimentos e no entorno, mas a fé e o alicerce da vida estão firmados na pessoa e na vida que há em Jesus Cristo, na obra e na salvação que Ele realizou para nós. E então Paulo fala no versículo 8, portanto, Paulo liga agora tudo o que ele falou até aqui ao que ele quer concluir agora com Timóteo. Portanto, Timóteo, não cometa o erro que todos nós cometemos quando estamos desanimados. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Primeira coisa que acontece, querido, é que nós nos aproximamos de pessoas quando estamos desanimados. Mas aquilo que nós menos fazemos é testemunhar do Senhor Jesus Cristo. As palavras de Jesus fogem dos nossos lábios. A verdade da palavra de Deus foge dos nossos lábios. Nós convivemos com todas as pessoas, mas o testemunho de Jesus, ele fica tão subjetivo, tão ralo, que ele deixa de ser o testemunho de Jesus. Nós falamos sobre política, nós falamos sobre tudo, falamos sobre esportes, sobre amenidades, falamos sobre absolutamente tudo. Viramos pessoas extremamente agradáveis a todos. E eles olham e dizem, é muito legal essa pessoa, mas o testemunho de Jesus foge aos nossos lábios quando a nossa alma está desanimada. Paulo não está tratando sobre um cansaço físico meramente, mas é um cansaço que abate a alma e o corpo então reage a isso. E muitas vezes, por mais que você não tenha um dia literalmente puxado, você vai dormir arrasado e acorda arrasado. Por mais que você não tenha tido um dia extremamente abarrotado de atividades, você acorda cansado, passa o dia cansado, dorme cansado e acorda cansado novamente. Paulo está lembrando a nós que nós precisamos então ter a nossa alma posta de novo na pessoa de Jesus Cristo. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Nunca esqueça, querido, que quando nós estamos desanimados, nossos principais líderes, nossos principais discipuladores, líderes na fé, são os nossos primeiros alvos de desânimo, de vergonha, de ruptura. Os erros que eles sempre cometeram, e nós enxergávamos esses erros, porque não existem todos. Os erros que eles cometiam, quando nós estávamos motivados, passavam desapercebidos, a gente relevava. Mas quando eles cometem erros e nós estamos desanimados, esses erros passam a ser inadmissíveis, irreparáveis. Paulo diz a Timóteo, Timóteo,
eu estou preso hoje, mas não se envergonhe de mim. Você já parou para pensar que muitas das prisões de Paulo, provavelmente nas igrejas que ele mesmo plantou, muitas pessoas poderiam se levantar dizendo: está vendo? Tanto que a gente disse a ele para fazer de outro jeito, mas ele insiste com esse negócio. Ele é um cabeça dura, ele só faz o que quer. E você sabe que o apóstolo Paulo era assim, ele era um ariete, ele fazia o que Deus colocava no coração dele, e não tinha jeito. Você acha que todas as igrejas que ouviam falar de Paulo preso, todos tinham as melhores palavras a falar dele? Ele encontrou resistências assim também. Muitos abandonaram, e ele se refere a essas pessoas nas cartas. Muitos, na hora do arroxo, fugiram. E ele está dizendo a Timóteo: Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, mas também não se envergonhe de mim, que sou prisioneiro dele. Mas ao invés disso, suporte comigo, Timóteo, os sofrimentos pelo Evangelho, mas não segundo a nossa força, não segundo a sua capacidade, mas segundo o poder de Deus. E esse poder, ele está no mesmo Espírito que nós recebemos. E no versículo 9 ele diz que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça, que está essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Meu querido e minha querida, se um desânimo caiu sobre você, se a tristeza, o abatimento caiu sobre você, não há mistérios. O mesmo Evangelho que nos salva é o Evangelho que nos levanta da cama todos os dias. O mesmo Espírito que nos redimiu, nos lavou e nos salvou, é o mesmo Espírito que nos levanta da cama todos os dias, nos dando vida nova para vivermos a cada dia. Paulo diz a Timóteo então, no versículo 6, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Mantenha viva a chama de Deus que está em você. Em outras versões tem: reavive o dom que há em você. A palavra que Paulo usa no termo original é uma palavra que está na voz ativa. Você sabe o que é isso? Quando a palavra de Deus ela fala conosco e põe essa ação na voz ativa, ela está dizendo a mim e a você que esse é um papel nosso, essa é uma ação sua, é você que tem que fazer isso. Mas por que eu é que tenho que fazer isso? Por que você tem que fazer isso? Porque este dom da vida habita em nós desde o momento que nós nos curvamos diante de Jesus Cristo. Em outras palavras, se o Espírito de Deus habita em você, há uma chama viva que está dentro de você, e você precisa voltar os seus olhos de novo para ela, e não para as circunstâncias que lhe cercam, e não para as tristezas que lhe abateram, não para as coisas da vida que deram errado, mas para essa chama que foi dada a você. Mas se essa chama da vida não está em você, por você não ter se curvado diante de Jesus, o que a palavra de Deus nos ensina é que, querido, não há tristeza e abatimento que possa ser vencido se o Espírito de Deus não habitar em nós. Os remédios não vão adiantar,
Os psicólogos não vão adiantar, as psiquiatrias da vida não vão suprir a real necessidade que a nossa alma tem. E essa necessidade está na vida prometida na cruz do Calvário para mim e para você. Essa vida é a vida que está em Jesus, e ela traz dentro de nós uma fonte que jorra para a vida eterna, uma vida que opera em nossos membros hoje, amanhã e para todo sempre, uma vida que não se abate, que não desiste, que não morre. Em Cristo ela permanece viva. E no versículo final Paulo diz: essa vida, essa obra, ela foi realizada por Jesus, porque Ele tornou inoperante a morte e trouxe a vida, e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio das boas novas do Evangelho. Essa imortalidade, essa vida, é a vida que opera em nossos membros por causa de um Espírito eterno que passa a habitar em nós, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus. A imortalidade começa então a fazer com que eu e você vivamos dia após dia para fazer a vontade de Deus e não desistindo em nenhum momento, independente das circunstâncias que nos cerquem. O desânimo só será vencido, querido. O cansaço só será vencido quando nós entendermos que nós precisamos voltar os nossos olhos novamente para esse Evangelho simples que nos traz vida todos os dias. É o Espírito de Deus que nos renova. E por isso eu e você precisamos reavivar o dom que há em nós, porque esse dom, ele veio e procede do Senhor Jesus Cristo. Ele procede da obra de Jesus Cristo. Essa imortalidade nos é própria agora. O que Paulo diz é que tudo que nos abate na vida, tudo que toma conta de nós e faz com que a tristeza seja a nossa companheira todos os dias, todos esses motivos são ilegítimos para aqueles que receberam o dom da vida em Cristo Jesus. Porque a morte é o que nos conduz dia após dia ao cansaço e ao definhamento constante. Quando nós estamos vivendo no cansaço, esse é o caminho da morte. Mas a alma que foi revestida pela imortalidade de Cristo, ela é uma alma que caminha dia após dia, sendo renovada de glória em glória todos os dias. E isso é próprio da alma que recebeu o Espírito do Senhor. O que Paulo diz para nós é que nós precisamos tomar uma atitude diante do abatimento e da tristeza, porque o que nos é próprio é a imortalidade e a vida que opera em nossos membros por causa da cruz de Cristo. O que Paulo diz para mim e para você é que tudo aquilo que tem feito o seu desânimo parecer legítimo, na verdade é ilegítimo, porque ele é fruto de uma alma que se conduz para a morte, ao contrário da alma que foi revestida pela imortalidade, pela vida que eu e você recebemos nesse simples anúncio do Evangelho. Jesus Cristo retirou de nós o pecado, retirou de nós a condenação que nos era própria, fez de nós, ao invés de inimigos de Deus, alvos da ira de Deus, Ele fez de nós amigos de Deus pela cruz do Calvário, nos tornou parte da família de Deus, aceitos por Deus, e por causa disso, todos os dias, a minha alma e a sua alma podem ser renovadas, porque não há nada deste mundo que possa ser maior, que possa superar a bênção e a verdade de sermos parte da família de Deus. E por isso eu e você, querido, não precisamos seguir a nossa vida querendo fazer as nossas próprias vontades, querendo fazer aquilo que nós temos como expectativas para nós, ou aquilo que outros têm como expectativas para nós, mas aquilo que Deus tem como expectativa para nós, tendo a consciência limpa do serviço que nós estamos prestando a Ele, porque diante dEle não tem como nós usarmos qualquer máscara ou qualquer tipo de fé que seja montada e forjada nos alicerces humanos.
Essa fé é uma fé que não tem como ser fingida. Essa é a fé genuína que procede da obra da cruz do Calvário. Essa é a fé que procede de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos fazendo então respirarmos de novo, levantarmos de dia e olharmos para a vida e determinar em nosso coração: farei a vontade de Deus hoje, e não a minha, e não a dos outros, mas somente a vontade que é dele. Reavive o dom que há em você. Ou então, receba o dom da vida que há em Jesus Cristo, curvando o seu coração diante dele e provando a vida, o vigor, o poder que há na salvação em Cristo Jesus. Curve suas frontes, feche os seus olhos. Eu quero orar mais uma vez com você, para que então nós possamos responder ao Senhor em adoração, pela sua obra, pelo poder que há no Evangelho de Jesus Cristo. Talvez você tenha chegado aqui desanimado, talvez você tenha chegado abatido aqui, talvez essa seja a sua realidade, um cansaço constante, um desânimo constante. Eu preciso dizer a você, querido, que mais do que um corpo, a alma precisa ser reavivada. Mais do que uma boa dieta, mais do que um bom sono, mais do que férias e descanso, a sua alma precisa da vida que há em Jesus Cristo, do Evangelho que redime a nossa alma, para que então o fogo e o poder do Espírito de Deus queime em nosso coração, fazendo com que qualquer corpo, por mais cansado que esteja, receba de novo o dínamo, o poder, o combustível necessário, sendo queimado eternamente, sem se extinguir, para que então a gente possa viver uma vida viva, pujante, pulsante e poderosa no caminho de Deus nessa terra. Se você chegou assim aqui, querido, se a palavra de Deus falou no seu coração, eu quero pedir a você que você se curve diante do Senhor. Se você se sentir à vontade, desejar ajoelhar-se no seu lugar, se colocar diante do Senhor, clame a Ele: Deus, volta os meus olhos novamente para a promessa da vida que há em Jesus. Deus, que a fé que sempre habitou em nós, ela seja a fé que opera novamente, que a mesma fé que tínhamos seja a fé que hoje nós apresentemos novamente. Não deixa, Pai, os nossos olhos se voltarem para o que é externo, mas que ele permaneça no que está no nosso interior. A vida que está dentro de nós é mais poderosa do que o que está fora. Pai, em nome de Jesus, volta os nossos olhos de novo, Senhor, ao Teu Evangelho, ao Espírito que o Senhor nos deu de poder, de amor, de prudência. Em nome de Jesus, ó Pai, traga sobre os nossos corações mortos a vida que há no Teu Evangelho. Se há hoje aqui, Senhor, corações que precisam da vida, se essa vida do Evangelho ainda não opera em algum coração aqui hoje, Deus,
Espírito do Senhor. Faça como o Senhor bem deseja. Nós te pedimos. Vivifica, Senhor. Regenera, Senhor. Salva corações hoje aqui, almas. Nos tira, Senhor, do caminho da morte e nos reveste com o poder da imortalidade que há no Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, que a Tua palavra nos anime hoje aqui, para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé aqui.